Todo mundo nesta cidade diz que eu pareço com uma garota morta. Eu me mudei para Millbrook para recomeçar. Era uma daquelas cidadezinhas com 2 semáforos. O proprietário ficou me encarando quando fui pegar as chaves. Você parece muito familiar. Já nos conhecemos antes? Eu disse a ele que nunca tinha ido a Millbrook na minha vida. E ele acenou lentamente com a cabeça, mas continuou olhando para mim de lado enquanto eu assinava o contrato. No supermercado, a caixa olhou 2 vezes e disse: "Ah, você voltou." E quando eu disse que era minha primeira vez lá, ela ficou confusa e murmurou que eu parecia com alguém, mas não conseguia identificar exatamente. No final da minha primeira semana, eu tinha tido a mesma interação com pelo menos 15 pessoas, mas o que me incomodava não era o reconhecimento, era o medo. A mão da dona da cafeteria tremeu quando ela me deu o troco. Um grupo de adolescentes atravessou a rua para me evitar. Finalmente encurralei o dono da loja de ferragens, um velho chamado Carl, que parecia mais curioso do que com medo. "Todo mundo nesta cidade acha que me conhece", eu disse. "Com quem eu me pareço?" Ele estudou meu rosto por um longo tempo e então disse: "Você realmente não sabe." Quando eu disse que não, ele balançou a cabeça e disse: "Se você não sabe, não cabe a mim te contar." E desapareceu na sala dos fundos. Naquela noite, não consegui dormir pensando naquelas palavras. Comecei a olhar álbuns de fotos antigos procurando qualquer evidência de que eu tinha estado aqui quando criança, mas não havia nada. Liguei para minha mãe perguntando se já tínhamos visitado Millbrook, e ela nunca tinha ouvido falar. Mas quando mencionei a cidade para minha tia, ela ficou quieta e disse: "Por que você está perguntando sobre Millbrook?" Quando eu disse que tinha me mudado para lá, ela desligou na minha cara. Tentei ligar de volta, mas ela não atendia. Finalmente, ela mandou uma mensagem: "Saia dessa cidade." No dia seguinte, no banco, a caixa ficou pálida quando me viu e chamou o gerente, que olhou entre mim e algo atrás do balcão antes de pedir 2 documentos de identidade. Enquanto eu estava pegando minha carteira de motorista, viu que ela estava olhando. Uma fotografia colada na parede. Estava granulada e distante, mas parecia comigo. "O que é aquilo?" eu perguntei. Ela rapidamente cobriu com um papel. "Protocolo de segurança", disse ela. Mas suas mãos estavam tremendo. Fui à biblioteca para procurar em jornais antigos, mas a bibliotecária disse que os arquivos estavam indisponíveis. Quando insisti, ela se inclinou e sussurrou: "Fevereiro de 2019. Depois se afastou. Procurei online por Millbrook fevereiro 2019, mas não encontrei nada. Todos os links estavam mortos. Todos os artigos de notícias removidos. Algo tinha sido apagado da internet. Uma semana depois, eu estava voltando para casa quando notei que a porta do meu apartamento estava ligeiramente aberta. Nada estava faltando, mas as coisas tinham sido mexidas. Meus álbuns de fotos estavam em prateleiras diferentes. Meu laptop tinha sido aberto. Alguém estava tentando descobrir quem eu realmente era, assim como eu estava. Naquela noite, ouvi vozes do lado de fora da minha janela. Quando olhei pelas persianas, vi 5 pessoas paradas do outro lado da rua no escuro, apenas olhando para a minha janela. Reconheci o gerente do banco e a bibliotecária entre eles. Quando abri minha porta para confrontá-los, eles tinham ido embora. Na manhã seguinte, havia um bilhete embaixo da minha porta. "Pare de fingir que não se lembra." Liguei para minha tia de novo e, desta vez, ela atendeu. "Você precisa sair", ela disse. "Hoje." "O que aconteceu em fevereiro de 2019? Eu perguntei. "Como você sabe sobre isso?" "Alguém me disse para pesquisar, mas não consigo encontrar nada." Ela ficou quieta por um longo tempo. "Houve um incidente. Uma mulher. Ela parecia exatamente com você." "Que tipo de incidente?" "Não posso te contar isso", ela disse. "Mas ela se foi agora. E você precisa sair antes que..." A ligação caiu. Quando tentei ligar de volta, o número estava desconectado. Empacotei minhas coisas. Mas quando fui até meu carro, todos os 4 pneus tinham sido furados. A rodoviária estava fechada para manutenção. A empresa de táxi disse que não atendia mais Millbrook. Eu estava presa. Estava passando pelo cemitério quando vi flores frescas em um túmulo. A lápide tinha sido recentemente limpa, mas o nome tinha sido riscado, deliberadamente destruído. Apenas a data de morte estava visível. 15 de fevereiro de 2019. Atrás da pedra havia uma pequena foto memorial em uma moldura à prova d'água. Peguei-a e meu sangue congelou. Era eu. Exatamente eu. Mesmo rosto, mesmos olhos, até a mesma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda de quando caí, quando criança. Mas eu nunca tinha tirado essa foto. Estava usando roupas que não possuía, em pé na frente de uma casa que nunca tinha visto. Ouvi passos atrás de mim e me virei para ver metade da cidade parada na entrada do cemitério apenas me observando. Carl deu um passo à frente. "Nós sempre soubemos que você voltaria", ele disse. "Essa não sou eu", insisti segurando a foto, mas não tinha mais certeza. Não tinha certeza de nada. Carl sorriu, mas seus olhos estavam frios. "É hora de você admitir o que fez com esta cidade. É hora de você pagar, Carl." Recuei de Carl e da multidão, minhas pernas tremendo tanto que quase tropecei em uma lápide. A foto memorial ainda estava na minha mão, e a enfiei no bolso da minha jaqueta enquanto me movia em direção ao portão lateral do cemitério. Ninguém tentou me parar, mas eu podia sentir todos os olhos me seguindo enquanto caminhava mais rápido. E mais rápido até estar correndo pela rua de volta ao meu apartamento. Tranquei todas as fechaduras da minha porta e empurrei meu sofá contra ela por precaução. Depois sentei no chão com as costas contra a parede, tentando recuperar o fôlego. Meu telefone vibrou com uma resposta de Karen Richards, o advogado de direitos civis que eu tinha contatado mais cedo, perguntando se eu podia falar agora. Liguei para ele imediatamente e minha voz saiu trêmula enquanto eu explicava o que tinha acabado de acontecer no cemitério. Ele ouviu sem interromper, e então começou a me dar instruções específicas em uma voz calma que me fez sentir que talvez eu não estivesse completamente enlouquecendo. Ele me disse para baixar um aplicativo de câmera corporal no meu telefone agora e ligá-lo sempre que eu saísse do meu apartamento. Ele me orientou a criar um registro detalhado com datas, horários e descrições de cada incidente desde que cheguei em Millbrook. Ele disse que eu precisava comprar uma pequena câmera de segurança para a porta do meu apartamento o mais rápido possível e explicou como solicitar uma ordem de proteção se o assédio continuasse. O jeito como ele falava sobre isso fazia parecer um problema jurídico real com soluções reais em vez de apenas eu sendo paranoica ou louca. Depois que desligamos, passei 2 horas digitando tudo o que tinha acontecido, organizando por data com todas as fotos que tinha tirado anexadas. Encontrei uma câmera de segurança barata online que podia ser entregue no dia seguinte e a encomendei. Depois imprimi um aviso dizendo que a entrada do meu apartamento estava sob vigilância por vídeo a partir da data de hoje. Colei o aviso na minha porta mesmo que a câmera não tivesse chegado ainda, esperando que pudesse fazer alguém pensar 2 vezes antes de tentar entrar novamente. Naquela noite, realmente dormi um pouco melhor, sabendo que tinha um plano e alguém do meu lado que entendia o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, uma caixa chegou com a câmera de segurança dentro, e passei mais de 1 hora lendo as instruções e configurando. Tive que baixar um aplicativo e conectá-la ao meu Wi-Fi, depois ajustar o ângulo até capturar uma visão clara de qualquer pessoa que se aproximasse da minha porta. Testei a detecção de movimento caminhando para frente e para trás na frente dela, e assistindo as gravações no meu telefone para ter certeza de
que tudo funcionava direito. Uma vez satisfeita de que estava configurada corretamente, senti um pequeno pedaço de controle retornar pela primeira vez desde que me mudei para esta cidade. Decidi tentar uma maneira diferente de encontrar informações e dirigi até o cartório do condado na cidade, vizinha, imaginando que eles poderiam ter registros que Millbrook não conseguisse esconder ou deletar. Uma mulher chamada Isabelle Peterson estava trabalhando na mesa de registro, e ela olhou para cima quando me aproximei. Perguntei sobre quaisquer registros públicos relacionados a incidentes em Millbrook durante fevereiro de 2019, e ela se virou para o computador com um olhar intrigado no rosto. Ela digitou e clicou por vários minutos enquanto eu esperava, e então franziu a testa para a tela. Ela me disse que os registros para aquele período estavam lacrados por ordem judicial, o que significava que eu precisaria da permissão de um juiz para acessá-los. Ela disse que isso era realmente incomum para registros públicos rotineiros, e que ela nunca tinha visto algo assim para um incidente de cidade pequena. Eu podia dizer que ela estava curiosa sobre por que eu estava perguntando. Então expliquei brevemente que todo mundo em Millbrook achava que me conhecia, e eu estava tentando entender por quê. Isabelle se inclinou para a frente e baixou a voz, dizendo que se eu estava procurando informações sobre um incidente específico, eu poderia ter mais sorte procurando registros de nascimento e óbito em vez de arquivos policiais ou judiciais. A maneira como ela disse parecia deliberada, como se ela estivesse tentando me ajudar sem quebrar nenhuma regra sobre o que ela podia oficialmente me dizer. Agradeci a ela e saí sentindo que tinha feito progresso, mesmo que eu não tivesse conseguido os registros reais que queria. Naquela tarde, enquanto eu estava sentada no meu apartamento, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem tinha apenas 2 palavras: pergunte ao Crowley. Fiquei olhando, tentando descobrir quem enviou e o que significava. Primeiro pensamento foi fazer uma captura de tela e salvá-la na minha pasta de evidências. Mostrei a mensagem para Helena mais tarde, quando ela veio me ver, e ela pensou por um minuto antes de dizer que se lembrava de ter ouvido falar sobre alguém chamado Crowley, que costumava ser policial, mas deixou a cidade de repente há alguns anos. Perguntei se ela sabia como contatar essa pessoa, e ela disse que perguntaria por aí cuidadosamente sem deixar óbvio, porque eu queria saber. No dia seguinte, encontrei um bilhete enfiado embaixo da minha porta com um número de telefone escrito nele, e as palavras: ex-policial, demitido em 2019, mora 2 cidades ao norte. Meu coração começou a disparar porque percebi que essa pessoa pode realmente ter estado lá quando o que quer que tenha acontecido em 2019 aconteceu. Passei o resto do dia tentando decidir se ligar para esse número era inteligente, ou se apenas tornaria as coisas piores. Enquanto isso, Karim me ligou para trabalhar na elaboração de um registro detalhado de assédio, usando todos os incidentes que eu tinha documentado. Ele organizou tudo por data com descrições, e anexou todas as minhas evidências fotográficas. Ele explicou que estava começando a preparar a papelada para uma solicitação de ordem de proteção, e que precisávamos mostrar um padrão claro de comportamento que me fazia temer pela minha segurança. Passar por tudo, e colocar em formato de documento legal, fez toda a situação parecer mais real e mais séria do que quando estava apenas acontecendo comigo dia a dia. Percebi quanto realmente tinha ocorrido em tão pouco tempo, e quão perigoso poderia ter ficado se eu não tivesse começado a documentar tudo. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, acordei com uma notificação no meu telefone do aplicativo da câmera de segurança. Abri e vi imagens de alguém parado na porta do meu apartamento tentando a maçaneta, seu rosto parcialmente visível na luz fraca do corredor. Assisti em tempo real enquanto eles testavam a porta várias vezes, antes de ir embora pelo corredor. Minhas mãos estavam tremendo quando liguei imediatamente para o 911 para relatar uma tentativa de invasão. A atendente disse que enviaria um policial, mas poderia levar de 30 a 40 minutos porque eles estavam lidando com outra chamada. Sentei no meu apartamento trancado com todas as luzes acesas, assistindo o feed ao vivo da câmera no meu telefone e sentindo meu coração bater forte no peito. Todo pequeno som no prédio me fazia pular. Uma viatura finalmente chegou quase 1 hora depois, e um policial veio até a minha porta. Ele pegou uma declaração breve e mostrei a ele as imagens da câmera no meu telefone, mas ele não parecia muito preocupado com o que eu estava mostrando. Ele disse que parecia alguém testando portas para ver se estavam destrancadas, o que aparentemente acontece às vezes, e me disse que eu deveria apenas ter certeza de manter tudo trancado. Quando tentei explicar sobre o padrão de assédio e a foto memorial, e todo o resto que tinha acontecido, ele me interrompeu, e disse que era uma questão separada que eu precisava resolver com o condado, não algo para uma resposta policial. Ele foi embora depois de talvez 10 minutos, e me senti ainda mais sozinha do que antes de ter ligado. Na manhã seguinte, verifiquei meu e-mail e encontrei uma mensagem de alguém chamado Samira Jennings, que disse que era uma jornalista freelance trabalhando em uma matéria sobre supressão de registros em cidades pequenas. Ela escreveu que havia recebido uma dica sobre minha situação em Millbrook e queria ter uma conversa extraoficial se eu estivesse disposta a falar. Fiquei olhando para o e-mail, sentindo-me desconfiada sobre como ela me encontrou e quem teria dado uma dica a ela. Mas eu também estava desesperada por alguém com recursos reais que pudesse me ajudar a descobrir o que realmente estava acontecendo nesta cidade. Respondi ao e-mail de Samira dizendo que a encontraria, mas queria que fosse em algum lugar público e longe de Millbrook. Ela respondeu dentro de 1 hora com o nome de uma cafeteria na sede do condado e um horário na tarde seguinte. Passei aquela noite organizando toda a minha documentação em uma pasta no meu telefone, certificando-me de que cada foto tinha um carimbo de data e hora, e cada incidente tinha notas sobre o que aconteceu. As imagens da câmera de segurança, o bilhete ameaçador, a foto memorial, as capturas de tela de links mortos, tudo foi para um só lugar para que eu pudesse mostrar a ela o quadro completo. Mal dormi naquela noite pensando se isso era a decisão certa, se trazer uma jornalista me ajudaria ou apenas deixaria a cidade mais irritada. No dia seguinte, dirigi 40 minutos até a sede do condado, verificando meus espelhos o tempo todo para ter certeza de que ninguém de Millbrook estava me seguindo. A cafeteria estava cheia com a multidão do almoço quando cheguei, e avistei Samira em uma mesa de canto com um caderno e um pequeno dispositivo de gravação ao lado de sua xícara de café. Ela estava no início dos 40 anos com cabelos escuros puxados para trás e olhos afiados que pareciam não perder muito. Sentei-me na frente dela e ela se apresentou adequadamente, explicando que estava trabalhando em uma matéria sobre como cidades pequenas, às vezes, escondem informações que poderiam levar a problemas legais para elas. Quando peguei meu telefone e comecei a mostrar a ela minha pasta de evidências, percorrendo cada incidente e cada peça de documentação, vi seu rosto mudar de interesse educado para foco genuíno. Ela tomou notas enquanto eu falava, fazendo perguntas específicas sobre datas e quem estava envolvido em cada incidente. Quando mostrei a ela a foto memorial e expliquei sobre a lápide riscada, ela se inclinou para frente e perguntou se eu tinha tentado procurar por registros judiciais lacrados. Contei a ela sobre encontrar becos sem saída em todos os lugares que procurei, sobre o sussurro da bibliotecária de fevereiro de 2019, sobre como toda
referência online tinha sido apagada. Samira acenou como se isso confirmasse algo que ela já suspeitava. Ela me disse que isso se encaixava em um padrão que ela tinha visto antes em outras cidades pequenas, onde algo ruim aconteceu